Bom dia, hoje quarta-feira, 15 de junho. Estamos dando início a mais uma reunião matinal. Por aqui, a votação do Super Simples. Tem também a pesquisa de serviços que segue demonstrando queda. Além disso, lei de responsabilidade das estatais e calendário do impeachment, que pode ser prorrogado em mais 8 dias. É impressionante isso. Enquanto isso, o país parado foi o que falou até o Renan Calheiros ontem, com esse problema também do Cunha e também do impeachment. Ele prefere não votar algumas medidas ali no Senado. Isso é muito ruim e lamentável. Mercados agora cedo em alta, muito por conta ali do banco japonês, né, melhorando o humor dos investidores como um todo. Fica um pouquinho de lado o Brexit e também tem que ficar de olho, né, no FONC e na fala da Janet Yellen. Além disso, indicadores na Europa melhores do que o esperado pelo mercado. Agora eu passo aqui, né, toda essa discussão, todas essas informações para o Gustavo. Bom dia, Gustavo. Bom dia, Celso. Bom dia a todos. Pois é, a gente teve alguns indicadores melhores do que o esperado na Europa, mas a gente também teve nos últimos dias, e o que está pesando mesmo são as duas decisões de Banco Central do dia, a do Banco do Japão, que vai ser às 11 da noite, e a do Fed às 3 da tarde. Ambas têm uma expectativa relativamente positiva do mercado, começando pela mais próxima, a do Fed. O que o mercado espera que pode impulsionar as bolsas, que o Fed não traga nenhuma sinalização de alta de juros em breve. Então, como a maior percepção do mercado, a gente olha as probabilidades, é essa no momento, caso isso se confirme, alguns mercados realmente estão impulsionando um pouco as bolsas, estão voltando para o terreno positivo. A outra decisão do dia é com o BOJ, Banco do Japão, a decisão das 11 horas da noite, então vai impactar bem mais as bolsas amanhã, mas de qualquer forma, ela tem uma expectativa maior, quase praticamente 50-50 do mercado, de que eles anunciem algum tipo de medida, algum estímulo. Ainda não é nem um pouco consenso sobre qual seria, se mexeria no câmbio, fazer uma intervenção no câmbio, se teria uma ampliação no pacote, mas de qualquer forma existe uma expectativa maior. Só para lembrar, na última reunião do Banco do Japão, tinha uma expectativa de uma parcela bem menor, de menos de um terço do mercado, de que realmente ocorreria essa intervenção. Não ocorreu e foram 3 dias de queda seguida, quedas bem fortes. Obviamente agora o contexto é diferente, a parte do referendo do Reino Unido está bem mais próximo, isso está impactando mais, mas de qualquer forma não é um evento a não considerar, não acompanhar, porque na última vez, num período não muito, bem recente, a gente já viu quanto isso impacta nas bolsas. Agora indo para os indicadores, a gente teve balanço comercial da zona do euro de abril, que teve um superávit de 27 bilhões de euros, quando o último resultado tinha sido de 20 bilhões, do ano passado tinha sido de 20 bilhões, então bem melhor. As exportações tiveram alta de 4,9% e as importações de 2,6%. O outro resultado do dia veio do Reino Unido, curiosamente, resultado positivo por lá, e resultado de emprego veio melhor do que esperado. Era esperado que a taxa continuasse nas mínimas históricas desde 2005, de 5,1%, mas a taxa de desemprego recuou para 5%, então uma notícia positiva vindo do país que está com certeza no centro das atenções ultimamente. De qualquer forma, ainda assim, os ganhos salariais permanecem bem moderados, ainda não estão reagindo tão fortemente. Então o relatório não trouxe uma novidade tão forte ainda, só uma pequena surpresa. Indo para a parte doméstica agora rapidamente, a gente teve um indicador hoje pela manhã importante, pesquisa de serviços apresentada pelo IBGE, uma nova queda de 4,5%, depois vindo de uma queda de 5,9% em março e 3,9% em fevereiro. Então 4,5% de queda pesquisa mensal de serviços do IBGE para abril. Todos os grupos recuaram, destaque negativo fica com o grupo de transportes, serviços auxiliares de transportes, com queda de 6,5%, e serviços profissionais administrativos com queda de 5,4%. No ano a taxa já acumula uma queda de 4,9% e no período de 12 meses 4,6%. Como o Celso antecipou, o Lewandowski aceitando aquele pedido da defesa da Dilma de fazer uma perícia, ele aumenta o prazo do processo de impeachment em 8 dias, então foi aceito, então o processo vai durar mais um pouco, o calendário foi ampliado. A gente teve ontem à noite a votação do Super Simples, a gente teve a votação da Lei de Responsabilidade das Estatais pela Câmara dos Deputados. A Câmara te retirou algumas das propostas mais polêmicas, então ela deixou um pouco mais branda essa medida, permitindo por exemplo, pessoas com atuação partidária possam ser indicadas para diretorias. Então, antes tinha aquela restrição, retiraram essa restrição de que a atuação partidária não poderia atuar.
e também aquela medida do trecho que na prática tirava qualquer dirigente ou líder sindical assumindo o cargo de direção estatal também foi retirada. Então, basicamente aceitando algumas medidas que deixariam um pouco mais restrito, favorecendo alguns interesses de alguns grupos. Isso já pode estar bem relacionado com algumas negociações, como da própria reforma da Previdência, que tem uma resistência muito grande dos líderes sindicais. Então, é interessante ver como essas duas coisas se conversam. A gente tem hoje a votação, agora mudando um pouco de assunto, indo para o Senado, a gente tem hoje a votação do Super Simples, ou seja, da alteração do projeto do Super Simples, que traria passaria a fazer com que microempreendedores pudessem ter como teto de ganhos de 60 mil para 72 mil e microempresas de 3,6 milhões para 4,8 milhões, uma renúncia fiscal bem grande, segundo as estimativas, numa época de ajuste fiscal, não é algo muito bem-vindo, mas de qualquer forma deve ser aprovado hoje. Agora sim, vou devolver para o Celso, a gente se vê logo mais no XP Connection às 11h30 aqui na Infomoney. A gente vai falar hoje mais detalhadamente sobre o referendo do Reino Unido, sobre o Brexit, o que ele significa, o que ele pode trazer de consequência e, obviamente, por toda a volatilidade que ele está trazendo nas bolsas mundiais. Agora fiquem com o Celso. Até mais. Obrigado, Gustavo. É importante mesmo assistir esse XP Connection a partir aí das 11h30. E vai lembrar que a partir um pouquinho antes das 3 horas, estarei aqui junto com o Alisson para falar sobre o possível impacto e também as informações ali do FONC, a decisão do FONC. Vai destacar ontem, setor elétrico, principalmente Eletrobras e CESP, sofreram bem, né? O Temer ele quer vetar o repasse das dívidas bilionárias das distribuidoras, principalmente no norte e nordeste do país, para o consumidor e também para o governo. Pior para a Eletrobras, que as ações da Eletrobras fecharam em queda de 6,12% e 6,15% ON e PN. A gente segue não recomendando exposição ativa, não só por interferência governamental, mas todo esse problema ali, que o governo precisa capitalizar a companhia, né, e os consumidores e o governo não pagarão essa conta, a empresa terá que pagar, ruim para ela. Petrobras teve conselheiro renunciando, teve Comperj, segundo o valor, o Comperj ainda precisa, Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro ainda precisa de 5,3 bilhões de dólares para ser terminado. Impressionante o tamanho, o valor dessa obra. E também um imbróglio entre a EIG, que é dona da Pruma, acionista da Pruma, e a Petrobras também, que pode gerar uma novela de um prazo ainda maior. Educacionais, né? O mercado aí já precificando a elevação da proposta da Croton pela Estácio, né? Da Estácio pela Croton seria o correto. A gente teve em reunião com alguns gestores na sexta-feira, eles já falavam sobre isso, né? Quem poderia pagar mais, Croton deve levar Estácio e ela deve levar sim a oferta. Segue o imbróglio na Oi, né? Continua ali o imbróglio na Oi depois da renúncia do CEO da companhia sobre a reestruturação da dívida. Segue bastante complicado, tem um evento no meio do caminho. A gente ainda acha que a empresa pode sim ser vendida, deveria já há muito tempo. Além disso, né, a Marfrig, em reunião ontem, falou sobre a elevação da demanda chinesa por carne, principalmente no segundo semestre. No setor de frigoríficos, a gente gosta, né, um ativo que a gente gosta é Minerva, BIF3, BEF3. É um ativo bem posicionado para capturar uma elevação na demanda lá fora e também, né, ela sofreu muito esse ano por conta do dólar, mas a gente acha que a empresa está muito bem posicionada, negociando abaixo de 4 vezes EV/EBITDA, o que chama a atenção, um ativo interessante sim, com uma excelente gestão, management e um valuation interessante para ter pensando mais aí no médio prazo. E comentários na nossa mesa de aluguel, Energias do Brasil, demanda por Santander, Sambi 11, Oi BR 3 e 4, Vale 5 e Banco do Brasil. Lembrando que a partir um pouquinho antes das 3 da tarde, estarei aqui junto com o Alisson para falar e também com o Thiago Salomão, para falar sobre a divulgação do FONC e impactos no mercado, além do discurso da Janet Yellen. Espero todos a partir ali das 10 para as 3, mais ou menos, estaremos aqui ao vivo, é a primeira transmissão ali ao vivo. Um grande abraço, uma excelente quarta-feira a todos. Até lá.